48? 42. 42. Aguardemos em comunhão a revelação da bendita palavra de Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Porque tu és verdadeiro, tu és o Cordeiro perfeito. Glória a Deus, aleluia. Glória ao poderoso Deus.
Glória. 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 Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra escrita na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Vamos ler com a ajuda de Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é sobre todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui somente. Louvado seja Deus, irmãos. Esta carta manifesta o cuidado do apóstolo Paulo com os irmãos de Colossos, onde ele fazia advertências, sempre por cartas, para que o povo não se afastasse da comunhão
e dos restos dos caminhos do Senhor. Ele demonstrava a luta, os combates que ele tinha na forma de ministrar a palavra, porque a incompreensão havia nas pessoas. Uns achavam curioso, outros detestavam, outros até perseguiam, e outros aceitavam. E naqueles que aceitavam, onde o Evangelho entrava ou alcançava as pessoas, então o Senhor dava a graça dele a administrar a estes irmãos conselhos e ensinamentos para a manutenção daquilo que haviam recebido e crescimento no conhecimento daquilo que agradava melhor ao Senhor. Este era o foco do trabalho do apóstolo e continua sendo até hoje para nós também. Aqueles que já creram, que não creram, alcançam o conhecimento do Evangelho para a salvação. Os que já creram, eles receberam de Deus pré-conhecimento, encontraram a salvação pelo Evangelho, e agora eles estão seguindo e sendo aos poucos aperfeiçoados segundo a palavra de Deus. Esse é um trabalho contínuo, até que cheguemos à perfeição, à estatura de Cristo, que este é o objetivo da bendita graça do Senhor Jesus, que Paulo dizia que o trabalho dele na graça era apresentar a pessoa perfeita em Jesus Cristo. E esta perfeição demanda, então, irmãos, conhecimento da vontade de Deus e humildade para receber e força para cumprir. Tudo isso vem pela palavra de Deus, porque ela não faz como a lei, que mostrava o mal, o defeito, o problema, o pecado. Porém, a pessoa não tinha força para se desvencilhar, se libertar do pecado. Mas na graça do Senhor Jesus, agora, o Senhor nos mostra os perigos que existem, os problemas que nos rodeiam e as virtudes que Ele manda segundo a sua vontade e na obediência da palavra. Então nós vamos conhecendo o erro, o mal e vamos nos desviando deles. Aqui ele exortava a irmandade de Colossenses à santidade. Isto é um fato interessante que todo mundo sabe, mas não se compenetra nele. O objetivo da palavra no Evangelho do Senhor é nos levar à santificação, isto é, nos tornar santos. Nós não somos santos, estamos sendo santificados pela palavra de Deus. E alguns perguntam, mas por que isto? Porque sem isto ninguém vai ver a face do Senhor. Então é qualidade necessária. E é o que o Senhor faz por nós. Na medida que a pessoa vai ouvindo a palavra, recebendo humildemente, crendo nela, os sinais de Deus aparecem na sua vida, na forma de viver, na consagração a Deus, na obediência, na vida santa perante o Senhor. Isto é agradável a Deus e nós dependemos disto para que a bênção dele seja contínua sobre cada um de nós. Então, Paulo fazia aqui esta exposição, iniciando assim, portanto, isto porque ele tinha falado antes que a forma que os irmãos de Colosso estavam se entregando era muito materialização e pouca santificação. E ele tinha exortado a eles sobre doutrinas que existiam, conselhos e ensinamentos que já pairavam sobre todos, e traziam deles, carregavam eles de ordenanças, de ordens, dizendo, vocês não toquem nestas coisas, vocês não provem, vocês não manuseiem. Então eles viviam debaixo de um domínio humano, sem estar de conformidade à palavra de Deus. Ele dizia, estas coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Já havia naquele tempo, como existe muito hoje.
doutrinas de toda maneira, ensinos, descobertas e assim por diante. E estas coisas, de fato, perecem pelo uso segundo os preceitos de doutrina dos homens. E elas têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, que não é sabedoria humana, mas parecia sabedoria divina, que levava a pessoa a se tornarem devotas, servindo voluntariamente a estas coisas, procurando alcançar uma certa humildade e buscando uma disciplina, mas era uma disciplina corporal, disciplina terrena, mas sem valor algum para salvação, apenas para a satisfação da carne. Tudo isso existe hoje. Irmãos, vejam, por exemplo, hoje o que existe grandes movimentos no mundo todo, uma forma de dar melhor condição de vida terrena, mais saúde, melhor condição de vida, a pessoa saber alcançar condição melhor de tratar do corpo, pela saúde, pela alimentação, pelo bom viver, por isso, por aquilo. E a pessoa pode se ater a isso, ficar 24 horas por dia se dedicando a isto. Mas não serve para nada para a salvação, isso cuida do corpo. Agora ele fala aqui, né? Portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, falando com os colossenses, então agora vocês devem buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Parar de ficar correndo atrás destas coisas, porque isso só serve para a satisfação da carne. Os irmãos entendem? Os irmãos veem a movimentação. Hoje, por exemplo, as propagandas, tudo o melhor, um percentual muito alto de tratamento corporal, facial, tratamento da aparência. Tudo que existe de meios que a ciência humana descobre para a preservação da vida, da beleza humana, para a atração sob o olhar de outras pessoas. Este é o foco do mundo. E outras coisas mais. Cada dia aparecem mais tipos de movimentação, de práticas corporais, carnais, assim por diante, buscando uma melhor condição de vida. É bom para a carne e satisfaz a carne. Mas quanto ao espírito, aqui está esta proposta. Se já ressuscitaste com Cristo. Por quê? Porque nós éramos mortos. Nós estávamos mortos para Deus. Em Adão o homem morreu perante Deus. E em Cristo veio a ressurreição. Ao homem foi dada outra vez a condição de voltar para Deus como vivo, não mais como morto. É o que Jesus fez por nós na cruz. Nos ressuscitou. E esta condição de ressurreição foi para Deus. E o inverso para o mundo, ou seja, para o mundo nós morremos e para Deus nós ressuscitamos. Isto que se nós pudéssemos considerarmos com profundidade, é uma obra que jamais alguém poderia fazer. E foi esta que Jesus Cristo fez na cruz para nós. Hoje somos ressuscitados com Cristo, mas não temos mais vida para o mundo. Então, voltar-se para o mundo significa perder a vida de Cristo. E este é o grande perigo. Nos foi dada a vida, mas esta vida nós precisamos conservá-la para que ninguém venha morrer para Deus outra vez e voltar a viver para o mundo, nas concupiscências. Buscar também meios de mais leveza para servir a Deus, porque muitos acham que a graça é pesada. Servir a Deus, crente, é muito difícil. Não é possível isso. Mas, irmãos, isto busca quem quer a liberdade do mundo. Mas quem quer servir a Deus na liberdade dos filhos de Deus, despreza o que é do mundo e aceita aquilo que vem do alto. Vem de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
E é o que ele está fazendo nesta manhã. Então eu recomendava para aqueles irmãos, olha, vocês devem pensar nas coisas que são de cima onde? Dos céus. Porque as coisas da terra estão embaixo. E as coisas de Deus estão em cima, na glória de Deus. Pensar nelas. Estas coisas estão guardadas com Deus. E vocês já estão mortos. E a vossa vida, que agora vivemos, está escondida com Cristo em Deus. Então o que vai acontecer? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestareis com Ele em glória. Isto aqui é o resumo da nossa esperança. Na volta de Cristo será a manifestação dele glorioso. Porque a primeira vinda ele veio na humildade, nasceu numa manjedoura, sofreu, padeceu. Mas a volta dele virá ele em glória. E qual é a vantagem que nós temos hoje dos que ainda seguem mortos para Deus? A nossa vantagem é que, vivos agora, nós vamos também nos manifestar com Ele em glória. O crente que não sabe disso e que não tem essa esperança, ele está perdendo o tempo dele. Sofrendo, lutando, mas não sabe nem por quê. Padecendo, não sabe, congrega, nem sabe por que congrega. Ouve a palavra, mas não lhe dá atenção porque não sabe que ela vem de cima. Porque as coisas que vêm da terra, que vêm de baixo, você tem no mundo. Tem em tudo quanto é meio de comunicação, você tem. Mas a palavra de Deus vem pelo Espírito Santo de Deus. E vem da glória de Deus para os filhos de Deus. Então, o que tem que fazer para poder estar nesta condição? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. É tudo que diz respeito à nossa carne, ao nosso corpo, ao nosso viver terreno. E Paulo, então, fazia a manifestação clara do que havia naquele tempo, que existe hoje. Prostituição e impureza é malícia exacerbada nos olhos das pessoas. Tudo que vê com maldade. Apetite desordenado, impureza, vil concupiscência, avareza, e avareza é idolatria. E por conta dessas coisas, Deus manifesta a sua ira. Sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Os que estão entregues a estas práticas estão sob a força da ira de Deus, que pode se manifestar a qualquer tempo. Graças a Deus que nós temos um intercessor, Jesus Cristo, que ele abranda a ira de Deus e mostra a misericórdia e o perdão a quem se arrepender. Desvia o furor de Deus e mostra a misericórdia. Este é o trabalho de Jesus Cristo, irmãos. Por isso que tem gente que comete tanta coisa errada, está no meio do povo, e às vezes ficamos pensando, mas nunca ninguém vai fazer nada. Essa pessoa até quando vai continuar assim? É que a misericórdia de Deus por Jesus Cristo está fazendo um anteparo até que a ira de Deus chegue, ou a misericórdia. Enquanto houver a palavra de Deus e a pessoa puder arrepender-se, alcança a misericórdia e não é castigado pela ira de Deus. Mas a Irmandade vê que a ira de Deus está sendo manifesta no mundo. Quanta coisa está acontecendo aí, irmão, sobre a humanidade. E nós estamos aqui hoje, nesta manhã, ouvindo a palavra de Deus. Que Deus nos dê graça de nós nos despojarmos, isto é, nos libertarmos da ira, pessoa que está sempre irada, sempre de mal com a vida, briga com a sombra, sempre disposta a contender. Isso aqui não é com o mundo não, irmãos. É com o povo que ouve a palavra. Que o mundo não está ouvindo. Mas quem está ouvindo isso aqui agora, despoje-te da ira, da cólera, que é um ódio mortal que a pessoa tem, da malícia, que tem gente extremamente maliciosa em tudo,
da maledicência, só fala mal, só quer mal dos seus semelhantes. E dizem palavras torpes. Tem, até muitos irmãos têm esse costume. Qualquer coisa soltam um palavrão. Maldiz o filho, maldiz o marido, maldiz a esposa. Isto tudo são maledicências. E alguém que fala palavras torpes, palavras que ofendem a dignidade do semelhante, Deus reprova isso aí. E mentira, mentir um ao outro. Não mintais uns aos outros. Mentira, irmãos, é uma coisa abundante. Até a criancinha, se ninguém ensinar, ela já aprende a mentir. Faz uma coisa errada, a mãe pergunta, se tiver outra criança, ela aponta a outra. Por quê? Porque desde criança este mal já acompanha o ser humano. Mas não deve mentir, porque isto é coisa que pertence ao homem velho. E o homem velho, quando a pessoa foi batizada, creu no Senhor, foi sepultado o velho homem. Ressuscitou uma criatura nova, pessoa nova. E pessoa nova não pode mentir. Não haja, portanto, mentira na boca de nenhum daqueles que querem ser chamados de filhos de Deus. Então, o velho homem ficou sepultado e nós fomos vestidos de um novo, uma nova pessoa. E ela se renova para o conhecimento. O que está acontecendo agora? O Senhor está renovando o nosso conhecimento. Mas já sabia disso, eu já conhecia. Então, só que Ele está renovando. Tem conhecimento novo para todos nós nesta manhã. Segundo a imagem daquele que nos criou, Jesus Cristo. E dizia, devemos nos revestir como eleitos de Deus. Foi feita uma eleição e nós estamos eleitos pelo Senhor Deus. Para a santificação, para o amor, e ter também no coração a misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. E aqui vem um detalhe importante, suportar-se um ao outro e perdoar um ao outro, porque tem gente que não suporta, tem marido que não suporta a mulher, tem mulher que não suporta o marido, são crentes, assentam-se à mesma mesa para se alimentar, sim, dormem na mesma cama, dormem, mas não suportam um ao outro. Sempre agridem-se com palavras e com outras coisas. Por quê? Porque não se suportam um ao outro. Então, se tiver alguma queixa de um contra o outro, faça o que Cristo fez, perdoe. Nesta manhã, se alguém está aqui, tem queixa contra outro irmão ou irmã, marido, mulher, filho, pai, mãe, parente, irmãos, se tem queixa, perdoa. Porque Cristo nos perdoou a todos. E este perdão deve fazer parte do nosso viver. E depois dizia, então vocês devem se revestir de caridade. O que é caridade? A caridade, irmãos, é o amor que Deus nos dá, de nos amarmos cordialmente, isto é, amar de coração, não é de boca, nem da garganta para fora. É amar de coração, de fato, amar. Por quê? Porque a caridade é o vínculo da perfeição. Nós cantamos num dos hinos que o Senhor nos quer perfeitos nele. E aqui, o que nos vincula à perfeição? Vincular, a irmã quando lava a sua roupa, na máquina ou na mão, lavou. Agora tem que enxugar, o que a irmã faz? Põe num varal e deixa lá, porque se deixar lá, ela cai no chão. A irmã não põe um pregador. Para que põe esse pregador? Para vincular, para prender a tua roupa no varal. Porque se não prender, ela cai. A caridade nos vincula à perfeição. Não tendo caridade, nunca seremos perfeitos, irmãos.
Porque a caridade é o pregador, é o vínculo que nos anexa, que nos prende à perfeição. Quem está ouvindo esta palavra, ainda que não muito agradável, mas quiser ser perfeito, peça ao Senhor que te dê caridade, o amor. Porque se Ele derramar do seu amor, dele para conosco e de nós para com Ele e para com todos, nós vamos estar presos na perfeição. Então você erra, vai escapar da perfeição, o amor vem e te prende outra vez. Por quê? Porque você tem caridade. Então quem precisa de caridade, peça ao Senhor que hoje mesmo Ele pode te encher de caridade. Caridade tudo suporta, tudo crê. Se não tiver caridade, nem crê na pregação que estamos ouvindo agora. Mas a Irmandade sabia que para crer na palavra que está sendo pregada agora, precisa de caridade, precisa de amor, senão não crê. Está ouvindo isso como um discurso sem valor. Mas quem ama a Deus, quem ama o seu irmão e tem caridade, então esta palavra, ela está te fixando cada vez mais à perfeição. Se quisermos ser perfeitos, hoje o Senhor nos está ensinando um pouquinho mais para nós chegarmos à perfeição. E depois vem aqui então o resultado disso tudo. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações. Irmãos, quem não tem paz com Deus, não tem felicidade, não tem alegria, não tem prazer de viver, não tem prazer de congregar. Gosta de congregar só para ouvir a palavra que venha lhe agradar, só para ouvir a palavra que venha lhe confirmar, que venha lhe prometer bênção, que venha lhe dar motivo de alegria, falar, oh, eu vou te atender, eu vou te ajudar. Então, que alegria, mas que coisa maravilhosa. Mas quando vem a palavra aqui, que está querendo nos prender à perfeição, e a pessoa não gosta muito de ser perfeita, então não precisa da caridade. Quem quiser ser perfeito nesta manhã, receba a caridade de Deus. Agora vem o resultado, então, para quem ouviu isto que o Senhor falou agora. A palavra de Cristo, que é o que nós estamos ouvindo, habite em vós abundantemente em toda sabedoria. A Irmandade aceita a pregação da palavra nesta manhã. Então o Senhor, pela palavra, diz que ela vai estar em nós abundantemente, vai ter bastante, muita palavra de Deus em nossa vida. E depois também a admoesta, ensina para nós nos alegrarmos com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A Irmandade gosta de cantar, porque com o passar do tempo isto vai passando. Não se ouve mais cantar hinos. Ouve sim, num gravador, ou num outro aparelho qualquer, outros cantando. A pessoa mesmo não canta mais. Quem gosta de cantar, a ordem da palavra hoje é essa aqui. Continue cantando, louvando e glorificando a Deus. Porque fazendo por isso a Ele, e por isso o Senhor aumenta em nós a sua graça. E a paz de Deus haverá de nos tomar nesta manhã. Alguém nesta manhã, ouvindo esta palavra, está como ouvimos na oração, numa condição de sofrimento, sem paz, sem alegria. Por quê? Porque você está num momento de turbulência na tua vida espiritual. Material todo mundo tem. Mas na vida espiritual, na alma, angústias, tristezas, enfado, vontade de não mais viver, é porque você está sem paz. E o Senhor vai fazer uma proposta pela palavra. Se alguém não crê, porque não tem fé.
Então receba agora, pelo poder da palavra, a fé para crer que o Senhor envia dos céus agora a sua paz. Recebamos agora em nome do Senhor Jesus a paz de Deus que nos domina. Seja afastada da nossa vida toda guerra, toda contenda, todo sofrimento, toda angústia, toda dor, todo medo do amanhã, toda tristeza que nos quer levar a uma situação de loucura. Receba agora a paz que está descendo dos céus, aqui para quem está ouvindo presencialmente, onde você está por este mundo afora, dentro da cabine de um caminhão, trabalhando, no teu trabalho, num hospital, numa cama, onde estiver ouvindo, receba agora a paz de Deus. Glória ao nome do Senhor. Não é bom ouvir a palavra, irmãos? Esta é a palavra que nós aguardamos de Deus. Que Ele nos corrija, que nos mostre os nossos defeitos e que não vire as costas para nós. Mostre o defeito e depois mostre a solução. Ele já deu a receita e agora já manda a sua paz. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus.